Graça e paz, igreja. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de João e hoje nós vamos prosseguir aqui no capítulo 6. Eu queria fazer uma leitura com vocês a partir do versículo 41. A palavra do Senhor diz assim: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a sua mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por todo o recurso que o Senhor permite para que essa palavra, meu Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, seja, meu Pai, espalhada por, meu Deus, todos os lugares onde ela tiver acesso. Eu oro pedindo para que cada um que está acompanhando essa ministração, ele possa, meu Deus, ser ricamente abençoado, possa receber, meu Deus, do Senhor a compreensão, o entendimento, a luz para transformar tudo aquilo que precisa ser ajustado, alterado. E eu peço para que o Senhor nos dê graça, Pai, para que tudo que o Senhor quer nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor tem a nos mostrar, seja revelado e que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Eu queria compartilhar hoje essa mensagem que fala sobre o nosso compromisso com Jesus Cristo. O compromisso que nós precisamos ter com Jesus Cristo é de vida, é de entrega, não é simplesmente um encontro casual, mas é uma vida inteira entregue a Cristo. E eu queria trazer uma pequena ilustração para tentar esclarecer realmente o que Deus quer de nós. Existe uma história que diz que um equilibrista, ele foi atravessar um desfiladeiro numa corda, numa região parecida com o Grand Canyon. Então ele definiu uma data onde ele iria fazer essa travessia e uma multidão foi encontrar aquele homem para ver a travessia que ele faria naquela corda. E quando estava toda a multidão, antes dele atravessar, ele fez uma pergunta para a multidão e disse assim: quem aqui acredita que eu vou conseguir atravessar essa corda? E a multidão em um uníssono: sim, você vai conseguir. E aí ele fez uma segunda pergunta: já que vocês acreditam, quem tem coragem agora de subir nas minhas costas e fazer essa travessia comigo? Aí a multidão ficou em silêncio. E essa história eu conto, apesar dos exageros óbvios da história, para ilustrar que talvez nós sejamos pessoas que estamos olhando de longe a vida cristã, olhando de longe o Evangelho, mas Jesus Cristo não nos chamou para isso. Deus nos chamou para participarmos, sermos participantes dessa vida em Cristo. E aqui eu quero começar a nossa história lembrando de onde nós estamos, do contexto onde nós estamos tratando. Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, Jesus Cristo
agora está em Cafarnaum, na sinagoga, e ele está falando um discurso que começou dizendo: existe um maná verdadeiro que não é esse que Moisés ofereceu para os pais de vocês. E depois ele começa a dizer: olha, eu sou o pão que desce do céu. E aí, quando ele fala isso, que ele é o pão da vida, aqueles que estavam observando Jesus, como diz no versículo 41, os judeus que murmuraram, que talvez era a própria congregação da sinagoga ou os líderes que começaram a murmurar, eles começaram a pensar o seguinte: meu Deus do céu, esse homem aí, esse Jesus, ele está falando que ele é um pão que desce do céu, ele está falando que ele é filho de Deus. Que homem é esse para dizer que ele desceu do céu? Porque eles estavam, obviamente, lembrando a vida de Jesus. Jesus era filho de Maria, filho de José. Jesus, na sua trajetória por essa terra, ele morou em alguns lugares e um deles foi em Cafarnaum. Então, propriamente ali, possivelmente ali havia pessoas que conheciam um pouco da história de Jesus para dizer: ele é filho de Maria. Então eles estavam olhando para Jesus Cristo e, de certa forma, zombando, dizendo: ele está dizendo que é muita coisa, que veio do céu e que tem uma relação com o Pai de uma forma tão íntima, mas eu conheço, eu sei quem ele é, eu sei quem é o seu pai, é José. Então eles estavam ali murmurando, falando sobre aquilo que Jesus tinha dito com um extremo desprezo. Quem era Jesus, então? E aqui, Jesus nos dá uma bela lição no versículo 43, quando ele diz assim: não murmureis. Igreja do Senhor, esse texto que nós estamos vendo aqui no capítulo 6, ele tem uma estreita relação com o período do Êxodo. Então, vale lembrar que, logo no início do capítulo, João diz que esse período onde esses discursos estavam sendo ditos, ele era próximo ao período da Páscoa. Então havia aquele sentimento nacional que estava dentro do povo judeu. E com esse sentimento nacional, provavelmente eles estavam relembrando as histórias, relembrando os feitos de Moisés, os feitos do Êxodo, da saída do Egito. Então esse texto ele se aproxima muito do Êxodo. Por quê? Porque Jesus Cristo multiplicou pães e peixes e Moisés enviou maná, solicitou a Deus, clamou a Deus e ele enviou maná ao próprio Deus. Então agora Jesus está dizendo: eu sou um maná superior a esse maná que Moisés enviou. E se você se lembrar do livro de Êxodo, você vai relembrar que logo após os milagres de Deus, logo após a travessia no Mar Vermelho, eles tiveram um espírito de murmuração muito grande. Começaram a murmurar pelo alimento, começaram a murmurar pela ausência de água potável, então aquele povo murmurou e murmurou. Então Jesus Cristo agora dá uma advertência muito forte, dizendo: não murmureis. E eu quero te perguntar, você tem murmurado? A murmuração, ela é a ferramenta para que a derrota aconteça. Ela é uma ferramenta muito poderosa contra a vitória. Porque sempre que há murmuração, a falta de vida, a falta de produtividade, a falta de fé. E a murmuração, ela trabalha diretamente com o desânimo, com a descrença. Então Jesus Cristo, ele dá um alerta para aquele povo: não murmureis. E eu quero te dizer hoje, Deus está te chamando para você ser alguém grato, alguém que olha com a perspectiva do reino e alguém que não murmura. E aí no versículo 44 e 45, Jesus Cristo começa a explicar aquilo que ele havia dito. Ele diz assim: existe um trabalho do Pai conduzindo vidas até mim. O Pai atrai essas vidas até mim, e essas vidas que vêm até mim, elas serão ressuscitadas no último dia. E aqui Jesus Cristo faz uma menção ao profeta Isaías, quando ele diz assim: e serão ensinados por Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus nos atrai a Cristo. E essa atração promovida pelo Pai, ela é de uma forma muito gentil, porque o nosso Deus, ele trabalha conosco de uma maneira muito sublime, muito singela. Quando Deus fala que ele vai nos ensinar, ele está dizendo para nós o seguinte: ele está dizendo que haverá um trabalho do Pai de nos iluminar.
Ele está dizendo que haverá um trabalho do Pai de transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. E a palavra do Senhor diz em Joel que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então esse é o trabalho de Deus. Ele trabalha para nos ensinar, para nos atrair, para nos transformar. E é isso que Jesus Cristo está dizendo. Quando você ouve a Deus, quando você aprende de Deus, você se dirige a Jesus Cristo com um coração de carne, com a sua mente e a sua vida iluminada e cheio do Espírito Santo. E no versículo 46, Jesus Cristo, ele afirma que ele vem de Deus. Ele afirma que ninguém viu a Deus, mas que ele vem de Deus. E se ele vem de Deus, ele é aquele que tem a capacidade de transmitir os ensinamentos do Pai ao povo. Lembrando que no capítulo 18 de Deuteronômio, o próprio Deus disse que viria um outro profeta semelhante a Moisés e que o povo deveria escutar aquele profeta. E Jesus Cristo é a manifestação desse profeta profetizado no livro de Deuteronômio, porque Jesus Cristo, ele tem um tríplice ofício: ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote, e ele é perfeito, é o próprio Deus. Então, o próprio Deus que está no Pai, ele se coloca como um mediador que nos ensina. É por isso que ele diz assim: aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. E ele diz: quem crê em mim, se você crê nos meus ensinamentos, se você crê na minha palavra, você tem a vida eterna. E é isso que ele volta a reafirmar dizendo: eu sou o pão da vida. Olha que precioso isso. Jesus está se colocando como um alimento que nos leva a Deus. Ele está se colocando como o caminho, a fonte que nos leva a Deus. E no versículo 49, Jesus Cristo novamente faz uma comparação com aquilo que havia anteriormente no período de Moisés. Jesus Cristo está dizendo assim: os pais de vocês comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Jesus Cristo está dizendo assim: antigamente vocês receberam um maná, vocês tinham um profeta, vocês receberam uma graça de Deus, mas vocês morreram. Aquele povo morreu. E Jesus Cristo está dizendo: agora é inaugurado um novo momento, onde vem um profeta por excelência, onde vem o próprio Deus a essa terra, para dar para vocês a vida eterna. E esse pão que vocês vão comer agora, ele não é como aquele maná que tinha que ser dado repetidamente, não. Ele é agora o pão onde você vai se alimentar dele para a vida eterna. Não vai haver morte, não vai haver perecimento, é um pão para a vida eterna. Então Jesus começa a dizer: eu sou o pão e quem dele comer não perecerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer dele vai viver eternamente. O pão que eu entrego é a minha carne. Ah, meu Deus, agora chega no ponto crucial para esse povo. Porque Jesus Cristo afirma: olha, esse pão é a minha carne. E isso trouxe um choque para aqueles judeus, porque eles começaram a discutir dizendo: como é que esse Jesus vai dar a própria carne dele? Em outras palavras, eles estavam pensando mais ou menos assim: será que ele está propondo um canibalismo? Será que ele está usando essa frase num sentido figurado? Eles estavam confusos a respeito do que Jesus Cristo estava dizendo. E essa confusão, ela só cresceu quando Jesus Cristo começou a falar coisas superiores. Então Jesus Cristo agora não fala só que eles deveriam comer da carne dele. Jesus Cristo agora está dizendo: quem não beber o sangue do Filho do Homem não tem vida em si mesmo. Meu Deus, talvez a gente aqui no século XXI, no Brasil, não consiga entender a dimensão da frase que foi dita por Jesus Cristo. Se você não sabe, o sangue, ele era uma expressão de vida. E quando Jesus Cristo fala: olha, vocês vão beber do meu sangue, aquela expressão foi absurda para aquele povo. Foi uma expressão abominável para aquele entendimento daquele povo. Você sabe por quê? Porque olha o que a palavra de Deus vai dizer em Levítico, no capítulo 17, nos versículos 10 e 11. Qualquer homem da casa de Israel
ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Havia uma proibição expressa na lei mosaica para que aquele povo não comesse sangue. Olha isso, era uma abominação para aquele povo. Então, quando Jesus ele pega o sangue, que é a expressão do sacrifício, que é a expressão de algo que não poderia ser comido, Jesus Cristo está falando assim, agora vem aqui e beba do meu sangue. Então aquele povo entrou em parafuso. E Jesus continua afirmando frases como, quem comer e beber do meu sangue tem vida. E Jesus Cristo fala, eu sou a verdadeira comida. E Jesus Cristo vai falando que a comida verdadeira não é a comida que os hebreus comeram, porque aquela comida levou à morte, agora a comida verdadeira é o que vocês têm em mim. Eu sou o pão que desce do céu. E eu quero resumir essa frase de Jesus, porque existe algo muito precioso no versículo 56 que diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E aqui que eu quero trazer para você a reflexão mais profunda desse texto, o resumo de toda essa passagem. O que Cristo está falando é que Ele está nos fazendo um convite para nós nos apropriarmos dele por fé. Jesus Cristo está nos chamando para não sermos somente simpatizantes de Cristo, mas Ele nos está chamando para ser um com Ele, nos unirmos em Cristo. É a presença de um no outro. Olha que coisa profunda. Jesus Cristo está dizendo, quando você come da minha carne, quando você bebe do meu sangue, nós agora vamos trabalhar numa esfera de pertencimento, de habitação de Cristo em nós. Isso é muito profundo, igreja. Isso é maravilhoso. Olha o convite de Jesus Cristo para nós. Jesus Cristo está dizendo, esteja disposto a participar de mim. Esteja disposto a comer do pão, a beber do meu sangue, porque isso significa uma aliança profunda comigo. Isso significa um compromisso onde você se apropria por fé do próprio Cristo. E aqui existe algo que vai além da referência que nós temos do pão e do vinho da ceia. Porque muitas vezes nós diminuímos talvez a importância dessa ordenança quando nós olhamos, é o pão, é o cálice, mas é um compromisso de vida, é uma aliança de vida onde você está dizendo, agora eu vou pertencer a Cristo, Cristo estará em mim, é uma habitação que eu farei em Cristo. Então Jesus Cristo está dizendo assim, onde você estiver disposto a comer da minha carne, beber do meu sangue, você estará em uma comunhão comigo, de pertencimento, de habitação. E isso aqui, igreja, vai muito além talvez do que nós estamos vivendo. Jesus Cristo nos chamou para elevar o nosso compromisso com Ele. E eu quero partir para a conclusão desse texto. Jesus Cristo nos chamou, igreja, para participar de algo que vai além talvez do que nós temos vivido ultimamente. Quando eu coloco nós, eu falo sobre a igreja brasileira, mas essa é uma reflexão para você, para a sua vida. Deus nos chamou para um compromisso profundo com Ele. E aqui eu volto para a história que eu contei no início dessa mensagem, onde a gente falou sobre um equilibrista que estava numa travessia. Muitos de nós talvez estamos acompanhando as mensagens de Cristo, acompanhando o trabalho da igreja, estamos de longe. E quando nós estamos de longe, nós somos essa multidão que fica diante do equilibrista dizendo, pode ir, vai dar tudo certo, mas não participamos. E Jesus Cristo nos chamou para uma fé verdadeira. E a fé verdadeira é dizer, Jesus Cristo, eu tomo a minha cruz, eu nego a mim mesmo e eu te sigo. Jesus Cristo, eu quero participar das tuas obras, eu quero participar dos teus feitos, eu quero ser parte desse corpo, onde o Senhor é o cabeça, eu quero me envolver em ti. E isso acontece quando nós fazemos um compromisso de comer da carne de Cristo e de beber do sangue. E é por isso que essas coisas todas que Jesus Cristo fala a nós, elas são tão profundas, porque Jesus Cristo estava falando de um compromisso verdadeiro. Aqueles judeus estavam de longe murmurando, de longe discordando, mas eles não entenderam
que eles poderiam estar com Cristo, em Cristo, vivendo uma vida em abundância, uma vida de plenitude. E hoje o convite é: onde você quer estar? Você quer estar na multidão, olhando, acompanhando, consumindo, ou você quer participar de Cristo? Eu te convido a participar de Cristo, porque quem participa de Cristo come do pão e recebe a vida eterna. Come do pão, bebe do sangue e recebe a ressurreição no último dia. Aquele que participa de Cristo estará sempre na obra daquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. E eu te faço esse convite nesse dia. Esteja em um compromisso profundo com Cristo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por essa palavra, meu Deus, que nos transforma. Eu oro hoje pedindo, meu Pai, para que cada um que está ouvindo possa ter um despertar profundo para não somente, meu Deus, estar consumindo ou estar de longe vendo, Pai, a manifestação dos dons, vendo, meu Pai, como que a igreja se comporta, mas que possa verdadeiramente se unir em Ti, verdadeiramente ter um compromisso, uma aliança contigo. E eu oro nessa noite para que pessoas sejam ativadas a fazer um compromisso, pessoas sejam ativadas, Pai, a estarem inseridas no corpo, pessoas sejam ativadas a estarem vivendo uma vida aliançada e alicerçada em Ti. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.